Mas o que é o ronco? O ronco é uma dificuldade de passagem do ar por uma estrutura mais fechada. Então, essa dificuldade de passagem do ar causa uma vibração. E essa vibração é chamada de ronco. Quando dormimos, a musculatura da faringe relaxa, principalmente quando estamos de barriga para cima. Se a pessoa tem rinite ou desvio de septo no nariz, é provável que a respiração será pela boca. A língua recua e isso também causa o ronco. Nós homens temos mais propensão a isso devido ao relaxamento da musculatura da faringe. Nós homens relaxamos mais que vocês mulheres. Outra coisa, nós homens depositamos mais gordura no segmento cefálico, na garganta. Então nós engrossamos mais o pescoço e depositamos mais gordura dentro da faringe. E você não consegue respirar. Você acorda afogado. Roncava muito ao ponto de acordar com o meu próprio ronco. E muitas vezes não conseguia dormir porque acordava muitas vezes à noite. O ronco era tão alto que Loreta foi expulsa do quarto. No ano retrasado, eu fui fazer uma viagem no carnaval e ninguém quis dormir no mesmo quarto que eu, então foi muito frustrante. Todo mundo ficou num quarto só, amontoado, e eu fiquei sozinha com a outra também que roncava. Edivaldo teve o mesmo problema, só que com a mulher. Não aguentava muito, batia, cutucava e realmente incomoda bastante. Eu roncava mesmo, entendeu? Mas o incômodo não é só para quem está ao lado. O próprio roncador sente os reflexos de várias noites mal dormidas. Dormia muito mal, acordava mal-estar. E você imagina só, você não dorme à noite. Entendeu? Como é que você fica no dia seguinte? Você fica péssimo. Eu não tinha condições para trabalhar, eu não tinha condições de raciocinar, não tinha condições de nada. Seu Antônio pertence aos 8,5 milhões de brasileiros que sofrem de apneia. A apneia é o fechamento total da faringe, levando a um rebaixamento do oxigênio. A apneia só pode ser detectada no exame de polissonografia, onde o paciente dorme com eletrodos e tem o sono monitorado. Esse paciente, por exemplo, fica quase 1 minuto sem respirar. Aqui é um exemplo de um paciente fazendo apneia. Se vocês prestarem atenção, é um paciente que ele está respirou 1, 2, 3, 4 vezes e entrou numa apneia. Uma apneia que demorou 31,2 segundos. Nesse paciente, ele reage com um rebaixamento do oxigênio. Esse paciente reage com um microdespertar. Ainda bem, os pacientes que saem da apneia, eles microdespertam. Isso é muito bom haver esse microdespertar, apesar de danificar a estrutura do sono. Esse microdespertar faz com que a faringe, a garganta se armem. Como nós agora acordados, nós temos com a garganta armada. Toda noite, seu Antônio tem que umidificar as vias respiratórias para dormir. E usando esse aparelho, automaticamente ele te põe o ar à pressão dentro do seu pulmão, entendeu? É um ar regulado mediante ao que o seu corpo necessita. E você consegue dormir. Depois de pesquisar durante 30 anos e publicar vários artigos na Europa, Estados Unidos e Brasil, este ortodentista descobriu a cura do ronco através da neurociência. E eu descobri que todos os estímulos que saem do corpo inteiro e vão para o cérebro, eles passam através do nervo chamado trigêmeo. O trigêmeo é o primeiro ramo de nervo localizado na mandíbula. A posição espacial dessa articulação, se ela estiver mal posicionada, esse estímulo atinge o nervo do trigêmeo e interfere em todos os outros que estão subindo para o cérebro. Isto é, se essa articulação estiver mal posicionada, nenhum músculo do corpo vai funcionar direito. Para retornar à posição correta, é necessário usar um aparelho. Foi assim que Edivaldo parou de roncar em apenas 4 meses. Eu me sinto hoje uma outra pessoa, até mesmo no meu próprio trabalho. Vamos tentar dormir bem, né? Porque o sono é um estado da consciência oposto do estado de vigília, onde estamos acordados, captando informações e nos relacionando com o meio e com as pessoas. Passamos, em média, 1/3 de nossas vidas dormindo. E dormir é essencial, não somente para a gente ficar acordado no dia seguinte, mas para manter uma saúde física, psicológica e social.
alguns fatores podem interferir na qualidade do sono. E é sobre eles que vamos conversar agora, hoje, com o cirurgião dentista, o Dr. Luiz Carvalho. Dr. Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade. Dormir bem, como as pessoas não estão conseguindo mais dormir bem? São muitos os fatores para ter uma noite de sono tranquila que a gente não está conseguindo? São muitos os fatores. Então, hoje nós temos aqueles indivíduos que no dia seguinte eles estão altamente cansados. Então, eles já levantam já com sinais de fadiga, sinais de mau humor, sinais de dificuldade de apreensão de informações, de trabalho. E isso acontece por uma série de fatores. E o principal é que dorme mal. E dorme mal por N, né, situações. Uma delas é o uso de bebida alcoólica antes de dormir, né, o uso de cigarro, as preocupações do dia a dia. Que não tem jeito, que né? não tem jeito, né? Algumas situações como asma, bronquite, mas a principal delas realmente é o ronco. O ronco e a apneia. Olha, doutor, qual seria então a quantidade ideal de sono necessária para a gente acordar bem? Isso é muito relativo também. É relativo, desde infantos, de crianças até pessoas idosas. As crianças, elas chegam a dormir até 16, 17 horas. Já os adolescentes, os jovens, em torno de umas 12 horas de sono, o adulto umas 8 horas, e já a pessoa com mais idade necessita geralmente umas 6 horas. Fica tranquilo. Fica tranquilo, já dá um sono que repousa. Mas nem sempre significa que a pessoa está deitada, ela está tendo um bom sono. É verdade, né? Agora, porque o sono inadequado, ele pode causar muitos outros fatores que vão desencadear no nosso dia a dia alguma repercussão. Por exemplo, doutor? Olha, hoje nós temos aquele indivíduo que não consegue dormir bem, ele não tem uma reparação, né, das energias para o dia seguinte, ele tem risco de acidentes durante o trajeto que ele faz de casa para algum local, tem risco de acidente de trabalho. No caso dos infantes, das crianças, pouca apreensão dos conteúdos aprendidos nas escolas, os jovens também. Então nós temos aí uma série de consequências. O mau humor é um deles, então a pessoa fica com aquela oscilação de humor muito grande que o sono acaba causando. Irritação, né, doutor? A gente não consegue produzir, a gente não consegue ter uma vida até social adequada, porque a gente fica muito irritado. Fica. E quem de nós já não passou por uma situação dessa que não dormiu bem, né, e teve um dia seguinte que foi muito difícil? Agora, você imagina, doutor, as pessoas que acabam tendo isso na sua rotina, né? Você não dormir um dia bem, uma semana, um mês, quer dizer, isso ao longo do tempo, o que pode trazer? Ele vai tendo uma série de comprometimentos. Uma delas é o físico, em que ele tem uma tendência a ter um aumento de pressão, problemas cardíacos. O outro é o próprio social, porque ele acaba se relacionando com dificuldade no meio onde ele está inserido, no meio familiar. Então vai trazendo uma série de situações para aquele que não consegue ter uma rotina de sono adequada, e isso vai se repetindo. É verdade. Agora, doutor, existe alguma diferença na interferência dessa falta de sono entre o homem e a mulher? As incidências são diferentes. Então a gente vai começar pelas causas dos sonos, né? Da interferência no sono. Então uma delas é o ronco, por exemplo. Mas a gente tem uma taxa de incidência nas mulheres na meia-idade, 35, 40 anos de idade, de aproximadamente uns 20%. Ela já começa a roncar, é isso? Exatamente, ela também ronca, né? Nossa, aí vira uma sinfonia, né? Vira. E geralmente para a mulher acaba tendo um constrangimento social maior. É verdade, porque os homens podem roncar sempre, né? Agora a gente, quando começa, o preconceito é maior. Exatamente. A incidência de ronco no homem é maior. Agora, a mulher, a partir dessa idade, né, 35, 40, que apresentar um quadro, então, de ronco, é porque é uma coisa hormonal, fisiológica? Sim. A mulher, conforme vai declinando a sua situação hormonal, ela começa a ter uma fragilidade um pouco maior dessa área da faringe, da garganta. Entendi. E faz com que o ar passe com um pouquinho mais de dificuldade nessa área durante o sono, porque está mais relaxada essa região. Então a mulher, conforme ela vai tendo alteração hormonal, ela vai desenvolvendo mais o ronco também. Bom,
O diagnóstico, tanto para o homem quanto a mulher, que tenha, né, esse vilão no sono, que é o ronco, e também a apneia, ele pode ser diagnosticado a tempo. Como é hoje o tratamento, doutor? Hoje o diagnóstico ele é o clínico, né? Se faz uma anamnese bem minuciosa, nós vamos atrás das causas, das possibilidades, nós já oferecemos uma série de orientações segundo a situação individual de cada um, né? E existe um exame que chama polissonografia, onde o paciente ele é colocado num ambiente, ele dorme nesse ambiente. E vai ser analisado. Exatamente, ele é feito uma série de monitoramento desse paciente, então a gente vê batimento cardíaco, fluxo de ar, né, que passa pela garganta, oxigênio, quantidade de interferências, onde ele tem a obstrução da respiração. E depois desse exame a gente detecta que grau que está. Exatamente, que ele está sofrendo com as obstruções aéreas. Aí se coloca um tratamento acessível e disponível para se combater esse grau desse ronco. Exatamente. E dessa apneia. Nós temos aí 3 graus de apneia, né? Que a apneia é a obstrução da passagem do ar pela garganta para chegar até o pulmão. A gente tem obstruções que duram até 40 segundos. Né? Então, o paciente, ele chega a ficar 40 segundos sem respirar. Nossa, é muita coisa, né, doutor? Muita coisa. Aí vem uma resposta cerebral para que ele respire, vem uma descarga de adrenalina muito forte. Que susto, né? Isso. E ele acorda literalmente assim, ele acorda assustado, achando que suado. Teve um mal súbito. Eu já vi pacientes que eles acordam, vão direto para a janela, já abrem a janela. Imagina, que desesperador deve ser. Exatamente. E esses pacientes, por vezes, eles têm 30 paradas respiratórias em 1 hora. Nossa, é muita coisa, doutor. Se a gente fizer as contas, ele não dorme. Ele fica nesse estado de alerta. Isso. E isso vai causando para ele um aumento de pressão arterial muito grande. E com o tempo ele é um alto candidato a ter um problema cardíaco. Um infarto, mesmo um derrame cerebral. Então ele é um grande candidato. Quer dizer, além do incômodo, né, que tem o ronco, a apneia, que a gente às vezes brinca, é muito sério, né, doutor? É muito sério. É muito sério porque as consequências podem ser as piores e fatais. Exato. Hoje a gente vê acidentes em estrada, é muito comum aquele que se acidentou, que estava dirigindo o veículo, ter dormido ao volante, por uma dificuldade, uma deficiência no sono. Isso é muito comum. Doutor, que recomendação, então, o senhor deixaria, né, para as pessoas levarem mais a sério, né, essa questão do ronco, das noites mal dormidas, tipo, isso faz parte, vamos levando, e não. O sinal é de alerta mesmo. É de alerta. Quem ronca deveria ficar alertado, né, que pode haver consequências aí em relação a essa situação dele. E saber que o sono, né, um sono adequado, ele traz uma série de benefícios, que é o descanso do indivíduo, qualidade de vida, ele repõe uma série de hormônios durante o sono. Durante o sono que a gente consegue ter uma assimilação da memória daquilo que a gente passou durante o dia, das ideias. Então tem uma série de fatores que justificam um sono bem dormido. Exato. Em termos de orientação, a ingestão de bebida alcoólica, geralmente ela faz com que a pessoa tenha um ronco maior ou acentue esse ronco, ou até ronca por conta disso. Um estresse emocional, um estresse físico. O tabagismo, alteração de horário. Então a gente vai fazer um voo para algum lugar que tem uma diferença de fuso horário. Falta de atividade física também, doutor? Falta de atividade física, porque você vai tendo cada vez mais uma flacidez muscular. Que interfere nessa área do rosto onde vai passar a respiração. Quer dizer, então vamos dormir melhor. Vamos. Mas vamos colaborar para isso, né? Sem dúvida. Temos que fazer a nossa parte. Exatamente.
Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui, ok. viu? O senhor dorme bem? Eu durmo bem. Tem uma Trabalho cara bastante. ótima que dorme bem mesmo, viu, durmo doutor? bem. Eu já não posso dizer o mesmo porque eu já estou naquela fase que eu não durmo mais. A barriga não deixa. Exatamente. Essa é uma situação, mas ela é temporária, né? E por uma boa causa. Exatamente. Aliás, um abraço naquela filha linda que veio acompanhar a senhora aí. Qual que é o nome dela? Gabriela. A Gabriela. Um beijo, Gabi. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima.